Olá! O patrimônio nacional tem sido incinerado. Com Bolsonaro na presidência, as queimadas na Amazônia e no Pantanal alcançaram registros nunca antes vistos. Nossa reportagem mostra como, ao contrário do que diz o presidente, as queimadas são fruto do desmatamento promovido pelo agronegócio, que recebe apoio indiscriminado do governo. E na entrevista central, a coordenadora do Instituto Centro de Vida, a ambientalista Ana Paula Valdiones, fala sobre como está a situação da região do Pantanal com as queimadas. Eu sou Pamela Oliveira e está começando a Central do Brasil. Central do Brasil. A corrida eleitoral avança e pesquisas começam a sondar quem são os favoritos neste momento. A cidade de São Paulo funciona como um termômetro das disputas. Pesquisa do Datafolha, divulgada nesta semana, coloca Celso Russomano, do Republicanos, em primeiro lugar na disputa pela prefeitura da capital paulista. O cientista político André Singer avalia os resultados da pesquisa. Embarque imediato. O que indica o primeiro lugar para Celso Russomano, que é até certo ponto surpreendente. O fato de que talvez, de maneira algo inesperada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, venha a ter um candidato nesta que é, de modo geral, a principal capital do país. Por que eu digo inesperadamente? Porque o presidente da República saiu do partido pelo qual ele foi eleito, o PSL, e o partido que ele busca formar, a Aliança pelo Brasil, não se legalizou ainda, portanto, neste momento, o presidente da República não tem um partido, e se imaginava que ele também não tivesse candidatos próprios, o que, aliás, seria uma estratégia bastante razoável para não ter perdas. No entanto, este candidato que está agora no Ibope em primeiro lugar, vem anunciando que buscará o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, neste momento no Ibope, está o atual prefeito da capital, Bruno Covas, e nós estamos diante de uma situação que ainda é muito inicial, nós não sabemos como isso vai evoluir, mas, de toda maneira, é interessante observar que, se este retrato inicial se mantiver ao longo de algumas semanas, nós podemos ter, sim, uma eleição polarizada pela figura do presidente da República, quando isso não era o esperado. Para o final de semana, temos uma indicação de série para você assistir pela internet. Vamos conhecer a sugestão do artista plástico do Rio Grande do Sul, Mai Bavoso. Parada cultural. Com esse negócio de pandemia, eu acabei olhando um pouco mais de TV e descobri uma série maravilhosa na Netflix. Ela se chama Abstratos. Ali tem experiências de grandes artistas em várias áreas, no design, na fotografia, várias áreas da arte, né? E a aplicação disso com criatividade. Então isso é bem atual com a questão da pandemia, porque mesmo sem pandemia, para eles já faziam o que os artistas fazem, se virar com criatividade. O enfraquecimento do Estado pela política neoliberal de Bolsonaro realmente exigiu e continua exigindo que a população encontre meios para sobreviver. A solidariedade do povo brasileiro falou mais alto. Vamos conhecer algumas ações com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Em Brasília, o Instituto No Setor tem realizado uma campanha de apoio à população em situação de rua. No último final de semana, o governo do Distrito Federal autorizou a apreensão de objetos pessoais destas pessoas. O Instituto, além de apoiar juridicamente estas famílias, também tem realizado campanhas de apoio, atendendo cerca de 180 pessoas em situação de rua, com serviços médicos, jurídicos e suporte com banheiros públicos.
Na pandemia, o Instituto segue com as ações de solidariedade, como explica um dos coordenadores do projeto, Caio Dutra. E nesse momento a gente está precisando muito do seu apoio, porque tivemos uma ação bem intensiva do governo do Distrito Federal no último sábado, levaram todos os pertences pessoais das pessoas em situação de rua, em plena pandemia, e a gente agora está precisando ajudar elas neste momento, e para além disso a gente está com uma campanha de financiamento recorrente para fazer a manutenção das atividades do setor comercial sul. A editora Expressão Popular lançou campanha para criar bibliotecas populares e comunitárias e está precisando da sua colaboração. A meta é viabilizar 100 bibliotecas até o final do ano. Em conjunto com os movimentos populares, a campanha tem distribuído um exemplar da editora nas cestas básicas, distribuídas nas ações de solidariedade. Miguel Yoshida, da coordenação da Expressão Popular, comenta a importância de inserir a literatura entre os itens de primeira necessidade nas campanhas de solidariedade. Essa campanha, Solidariedade, Doe Livros para Transformar o Mundo, entende o livro também como um direito humano, porque ele é fruto do conhecimento e do trabalho da humanidade. Logo, é um direito de todas e todos e não pode ser negado a ninguém. E a campanha Periferia Viva segue firme nas ações de solidariedade. De março até agora, a campanha já atendeu mais de 50 mil famílias e distribuiu mais de 2.500 toneladas de alimentos vindos da reforma agrária. Também foram doados kits de higiene, livros, máscaras e marmitas, entre famílias indígenas, quilombolas, do campo e das periferias urbanas. Grandes jornais e revistas têm mostrado casos de latifundiários e pecuaristas como combatentes do fogo que se alastra pelo Brasil. Empresas como a Nestlé, que há um ano foi apontada como compradora de soja e cacau, oriundos de áreas de desmatamento na Amazônia Legal, aparecem hoje como apoiadoras de iniciativas globais contra as queimadas. A verdade é que as empresas transnacionais são as que financiam o agronegócio no Brasil, grande responsável pelo fogo criminoso. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. Nacional. Animais feridos e com fome nos 30 mil hectares destruídos do Pantanal, a maior área úmida continental do planeta. O bioma está em chamas há 55 dias. Mas a quem interessa o desmatamento no Brasil? A partir de imagens de satélite da NASA e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os peritos da Polícia Federal encontraram indícios que as queimadas no Pantanal mato-grossense começaram nas propriedades rurais. A lógica do agronegócio é bem diferente da propaganda. O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Para a advogada e coordenadora da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no estado da Bahia, Joyce Bonfim, a prática tem conexão direta ao uso do solo. Qual é a atividade econômica da agricultura brasileira que pressupõe o desmatamento de forma intensiva e em larga escala? É o agronegócio, é a pecuária intensiva, a exploração intensiva da madeira na Amazônia. A responsabilidade do desmatamento não é somente dos grandes fazendeiros. Os grileiros também são culpados. Eles devastam as terras públicas para fingir que possuem alguma atividade no local. Outro responsável é o governo de Jair Bolsonaro. Essa é a opinião do porta-voz da campanha de Amazônia do Greenpeace, Rômulo Batista. O que a gente vê nos últimos 21 meses aí é, na verdade, um governo que não tem uma política ambiental. Ele não tem um plano de ação e combate a desmatamento. Ele desqualificou os órgãos de fiscalização e controle, como o IBAMA, o CMBio e a FUNAI. Fora isso, as pessoas estão se sentindo incentivadas a fazer esse desmatamento, porque o governo já deu pistas que não vai agir para coibir. Mesmo com as chuvas recentes na região pantaneira, os focos de incêndio continuam altos. Jonatas Campos conversou sobre as queimadas no Pantanal com a gestora ambiental e coordenadora do Instituto Centro de Vida, Ana Paula Valdiones. Entrevista Central. Nossa entrevista central de hoje será com a ambientalista Ana Paula Valdiones. Ela é gestora ambiental e coordena o ICV, Instituto Centro de Vida, que trabalha com questões socioambientais. Ana Paula, agradecemos sua participação.
Ana Paula, dados do INPE informam que o fogo já consumiu mais de 17% de todo o Pantanal. Essas chuvas que têm sido noticiadas pela imprensa podem trazer alguma perspectiva de redução desses incêndios? Os dados do INPE têm mostrado o maior número de focos de calor que já se viu no Pantanal, que se tem registro, né? No Pantanal de Mato Grosso, essa porcentagem do fogo que atingiu o bioma é ainda maior, quase 1/3 do bioma já foi atingido pelo fogo. E sim, a chuva agora é a nossa maior esperança em termos de conter o avanço desse fogo, porque toda a equipe de combate que está à frente ainda não está sendo suficiente. Para o público entender, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o INPE também informou que no Pantanal existem uma média de 16 mil focos de incêndio. E o governo Bolsonaro sempre tem afirmado que essas queimadas são naturais, são consequências da seca. É possível, Ana Paula, haver naturalmente 16 mil focos de incêndio no Pantanal? Olha, os dados que a gente tem analisado mostram que a maior parte desse fogo está concentrado em áreas de imóveis rurais, né? O fogo ele começa, existem dois usos do fogo, geralmente para um desmatamento recente que você quer queimar aquela matéria orgânica que ficou ali, ou você vai limpar uma pastagem que está degradada. E geralmente esse fogo, pelo tempo seco e pelas condições climáticas, acaba se alastrando para as áreas de vegetação natural, gerando os incêndios florestais. Então, grande parte desse fogo é provocado sim pelo homem. E me diga uma coisa, você falou que há uma luta dos voluntários, né, para apagar os focos de incêndio. E você considera que é suficiente a ajuda dos órgãos governamentais federais e também do Exército Brasileiro no combate aos incêndios no Pantanal? Essa situação catastrófica que a gente está vendo no Pantanal hoje demonstra que nossas ações ainda não são suficientes. E não só as ações de combate, na verdade, toda a ação de prevenção, de planejamento e prevenção que você faz anterior ao período da seca, também não foi insuficiente, né? Teve pouca formação de brigadistas, a parte de aceros, que geralmente se faz também, não foi realizado. Então, os dados estão demonstrando isso, né? Que a gente precisa, enquanto poder público, né? Que o poder público precisaria se preparar mais, já que a gente está vivendo momentos de mudanças climáticas, né? E isso muda um pouco o cenário. Ana Paula, nós vimos, todo mundo viu nas redes sociais, na imprensa, cenas terríveis, animais mortos, a vegetação queimando. É possível que depois de toda essa devastação, a fauna e a flora no Pantanal, nessas áreas degradadas, possam se recuperar? Os impactos desses incêndios florestais no Pantanal ainda não foram mensurados, né? Na verdade, o fogo continua avançando e a gente ainda não sabe muito bem quais que serão as marcas disso, né? A fauna e a flora têm sofrido, os animais que eventualmente conseguem escapar vão enfrentar a fome ainda, né? E não só os animais, como uma série de populações tradicionais que tem ali também estão em situação de extrema vulnerabilidade. E ainda a gente vai precisar entender um pouco mais como que isso vai ser impactado quando vierem as primeiras chuvas, né? Que vão carregar ainda essas cinzas para os rios, matando os peixes e complicando ainda mais essa provisão de alimentos, né, que é o pescado para uma grande parte da população que está ali. E você falou uma coisa muito importante, que é a situação das comunidades tradicionais, dos povos que vivem no Pantanal. Você poderia nos detalhar um pouco mais como é que estão as aldeias indígenas e os povos que viviam nessas áreas que foram devastadas? O Pantanal o Pantanal de Mato Grosso ele tem 3 terras indígenas, né, principalmente as etnias Guató e Bororo. A terra indígena dos Guató ela foi quase que totalmente queimada, 83% do território foi atingido pelo fogo e eles estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? Eles não têm água para beber, eles estão bebendo literalmente lama, né? Suas roças foram queimadas, eles vão ter problemas com provisão de alimentos, segurança alimentar das suas famílias. Então, é uma situação bem triste, bem crítica, que exige ações emergenciais do governo, dos órgãos competentes, o quanto antes.
O programa fica por aqui e após 75 edições da Central do Brasil, eu estou entrando de férias. Nas próximas semanas, vocês contarão com a apresentação da jornalista Larissa Gold. Um ótimo final de semana e até breve. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Bom dia, boa tarde.